Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um filme que eu gosto muito, muito, muito. E ele não estava no meu cronograma originalmente, só que ele estava para sair do streaming. E também, para de ficar procurando coisa aqui. Ela quer tudo que ela com carinho, ela com carinho. Olha ali. O filme que eu ia trazer é um filme bem mais denso, mas tem momentos da vida que tudo que a gente precisa é um pouco de leveza, um pouco de acolhimento, e é isso que esse filme faz por mim, e eu espero que também possa fazer por você. Então, nós vamos falar hoje sobre Escola do Rock, que é um filme de 2003, e também é focado em música. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas no filme de José as Gatinhas, eu deixei lá o link da trilha sonora. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá. E fazer esse filme me deu a oportunidade de me divertir um pouco. Como eu falei pra vocês, eu fui uma adolescente roqueira, então foi gostoso, foi um momento nostalgia assim que me fez muito bem. E esse filme foi escrito por Mike White, que era vizinho do Jack Black. E agora que eu falei em voz alta, eu fiquei fazendo uma associação com os dois sobrenomes, né? Mas eles eram vizinhos e o Mike White, inclusive, ele participa desse filme, ele é o Ned, e ele conta que ele ficava escutando Jack Black, escutando rock no volume mais alto e correndo pelos corredores. O Jack Black tem aquela energia caótica, né? E ele ficou tão inspirado que ele escreveu a história e escreveu o personagem especificamente para o Jack Black. E esse filme também se tornou um musical em 2015. Mas ele foi criado como um roteiro de filme. E quem adaptou o musical foi o Lloyd Webber, que é o mesmo que adaptou Cats e o Fantasma da Ópera. E o Fantasma da Ópera também é um dos meus filmes preferidos, né? É um filme que eu amo muito. Então, se vocês tiverem interesse em ver ele aqui no canal, comenta aqui para eu saber. Bom, meu nome é Ana Fortuna, eu sou jornalista por formação, cinéfila de coração e criadora de conteúdo por inspiração. E eu ainda estou trabalhando na abertura do canal, então eu sou em fase de experimentação. Na vida também, né? Se minha síndrome de impostora deixar. E se você gosta de usar filmes para falar sobre a vida e exercitar o senso crítico, se inscreve no canal. E se puder me dar uma força, curte esse vídeo, mostra para outra pessoa, me ajude a realizar o meu sonho. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Escola do Rock. Então, gente, só a abertura desse filme já me deixa extremamente feliz. Ele começa em uma boate underground com poucas pessoas e que tem uma banda no palco na qual o Jack Black é guitarrista e back vocal. E ele começa ali incomodado com o som, conectando, reconectando os cabos na caixa de som. E logo em seguida ele dá um berro e ele faz, gente, uma carinha pra câmera que já me faz sorrir nos primeiros segundos de filme. E enquanto eles estão tocando, a gente vê que ele quer ser o centro das atenções e, ao mesmo tempo, que ele realmente ama aquilo que ele faz. Então, ele se joga, que é bem comum em shows, só que as pessoas se afastam, abrem um buraco ali e ele se estatela no chão. Aí ele vai pra casa, ele tá de ressaca e ele mora com o amigo dele, que é o Ned, e os dois são amigos de infância, já tiveram uma banda juntos, só que o Ned seguiu em frente, né? Ele tem um trabalho, ele tem uma namorada, ele amadureceu, enquanto que o Jack Black continua vivendo naquele sonho de se tornar uma grande estrela de rock um dia e não quer ter qualquer outra responsabilidade. Nesse começo, ele é um cara imaturo, egoísta, preguiçoso, ele tá sem pagar aluguel há muitos meses, morando de favor ali. A namorada do Ned tá puta, com razão, e ela insiste que o Ned precisa confrontar ele, só que o Ned detesta qualquer tipo de confronto. E ela acaba discutindo com o Jack Black e ela fala para ele que ele precisa arranjar um emprego, que ela é assistente do prefeito, que o Ned é professor substituto, ou seja, eles têm trabalhos que contribuem socialmente. E daí o Jack Black vira para ela e fala assim: eu também contribuo com a sociedade. Dela é como? Dele, rocking.
Que quer dizer, fazendo rock, mas ao mesmo tempo também pode ser traduzido com detonando. Então, eu contribuo com a sociedade detonando. E no mesmo dia, ele vai encontrar com a banda e ele já começa falando super prepotente que ele tem várias questões ali para debater, mas os membros da banda contrataram um substituto para ele. E eles falam que eles estão entrando numa nova fase, que eles estão querendo mais visibilidade, querem fechar com uma gravadora e que por isso eles vão participar de um evento chamado Batalha das Bandas. Então, eles expulsam ele porque ele não se compromete com uma postura mais profissional. Ele ainda faz rock do jeito que ele fazia quando era adolescente. E é assim que ele acha que tem que ser. Ele tem aquela visão romântica do rock enquanto rebeldia, enquanto contestação. Só que, às vezes, ele usa isso para mascarar a dificuldade que ele tem em seguir regras, em fazer o que tá todo mundo fazendo, fazer parte ali de um sistema que ele não se adapta. Então, ele usa o rock como um escudo, uma justificativa que conforta ele, dele não precisar necessariamente mudar em prol dos outros. Shut up! Então, estamos assim. O Jack Black não tem mais banda, não vai ter, muito brevemente, um lugar para morar, a não ser que ele comece a ganhar dinheiro de verdade. E, de repente, chega uma ligação para o Ned de uma escola de elite, uma escola muito rica, dizendo que eles precisam urgentemente de um substituto. E o Jack Black vê nisso uma oportunidade de ganhar um dinheiro rápido. É um dinheiro bom. Então, ele decide se passar pelo Ned. No dia seguinte, então, ele vai até a escola. E é engraçada essa cena porque a escola é naqueles prédios super antigos, de tijolinho à vista, de arquitetura mais clássica. E ele chega com a van dele, que tá toda caindo aos pedaços, parece um serial killer. E ele vai conversar com a diretora e a gente percebe que ele continua folgado, que ele só tá pensando nele, só tá pensando no dinheiro. It'd be really great if I could get paid now in cash. Que ela fala dos horários e ele já pede pra sair mais cedo no primeiro dia, porque o plano dele é encontrar uma outra banda. E a diretora é um personagem muito interessante nesse filme, porque ela é extremamente profissional, exigente, detalhista, bem perfeccionista mesmo, só que ela não é uma pessoa severa que quer impor a ordem a qualquer custo. Na verdade, ela é mais uma mulher que teve que se reprimir, porque na área que ela decidiu se aventurar, que é trabalhar com filhos de outras pessoas, ela tá sempre sob o escrutínio de pais muito exigentes, então ela não pode bobear nunca. Então, ao mesmo tempo que ela é bem seca, né, ela também pode ser amável. Então, assim, ela é a antagonista do Jack Black nesse filme, porque ela que vai criar todos os obstáculos para que ele consiga chegar no seu objetivo, mas ela não faz isso por maldade. Ela leva ele até a sala para conhecer os alunos, e é uma classe com uns 10, 11 anos de idade, e ele tá de ressaca. It means I was drunk yesterday. Então, ele fala só para eles não incomodarem ele que eles vão ter aula livre. E daí a Summer, que é representante da turma, que vive, né, para ser uma boa aluna, então para ela importa muito cumprir bem as tarefas e ser recompensada por isso. E ela diz que é obrigação dela explicar como que vai ser as coisas, e dela mostra o cartazinho das estrelas, dos deméritos, e ele pega e simplesmente rasga tudo. Briga com todo mundo, rouba um sanduíche de uma das alunas. Ou seja, ele é péssimo. Come on. What? A gente vê que eles são alunos que são muito cobrados. É uma escola cara que faz com que os pais sejam muito exigentes com os próprios filhos, que gera uma pressão, que gera uma repressão. Então, eles não se expressam porque eles trazem de casa essa expectativa da própria família. E daí ele fica sabendo que ele só vai receber depois de uma semana, então ele tem que aguentar. O que ele faz de mau grado, tanto que quando bate o sino, ele é o primeiro a sair, ele sai praticamente correndo, porque ele tá nessa missão de procurar uma outra banda. Então ele começa a colar alguns cartazes e ele escuta, sem querer, dois caras conversando e tirando o maior sarro dele, porque ele é conhecido no meio por ser uma pessoa difícil. Não só difícil, mas
bobo, uma pessoa que ninguém leva a sério. E isso, claro, magoa ele, só que ele não lida com esses sentimentos, né? Temos aqui muitos personagens no nosso canal que precisavam fazer terapia. E ele começa a ver que não vai vir ninguém. Shut up! No dia seguinte, ele vai novamente para aula, só que ele fica sentado na cadeira, olhando para fora, deprimido, enquanto todos os alunos ficam em silêncio absoluto nas suas carteiras, olhando para ele. Até que a Summer, que é super afrontosa, ela fala que os pais delas não estão pagando uma mensalidade absurda pra ficar olhando pra cara do Jack Black sem fazer nada o dia inteiro. Aí ele, que já tá transbordando, faz todo um discurso desmotivacional, dizendo que já que ela quer aprender tanto algo, ele vai ensinar. E a lição é basicamente: desistam. Give up! Desistam porque na vida é impossível vencer, porque o mundo é governado pelo homem. Aí um dos alunos pergunta: o homem? Aí ele começa a fazer uma lista das instituições que são o homem, né? Que é o governo, a sociedade, os pais, a diretora, o sistema, basicamente. Mas ele tá todo inflamado ali, falando que o homem destrói a camada de ozônio, que o homem destrói a floresta amazônica, que o homem pegou a Shamu e trancou ela num tanque de cloro. Não deveria ser engraçado, é uma referência engraçada, mas o fato não é engraçado, porque a Shamu é uma orca, né, que viveu muitos anos fazendo show no SeaWorld. E a gente sabe, né, hoje a gente sabe as condições horrorosas que esses bichos tinham nesse cativeiro, mas em 2003, eu acredito que ainda não era muito falado, então esse humor ácido que ele usa ao longo de todo o filme, hoje pode ser visto como um pouco mais problemático, mas na época que foi feito, ele era muito irreverente mesmo e desafiador. E ele continua falando no discurso, né, que existia antigamente um jeito de se rebelar contra o homem e que esse jeito se chamava rock and roll, mas que até isso o homem destruiu quando ele criou a MTV. E que toda vez que você tenta fazer algo criativo, interessante, puro, o homem te chama de fracassado e destrói a sua alma. Just quit! Nisso, a diretora entra e fala que eles têm aula de música naquele horário. E quando o Jack Black vê aquelas crianças tocando, ele fica totalmente encantado. E isso porque as crianças que aparecem no filme, muitas delas nem eram atores, elas foram selecionadas pelas suas habilidades musicais reais. Tanto que a produção realizou testes de elenco por todos os Estados Unidos para encontrar esses talentos, né, nessa faixa etária. E como a maioria nunca nem tinha pisado num set de filmagem, as crianças tiveram que passar por semanas de ensaio antes das gravações para começarem a se sentir mais confortáveis e aprenderem a atuar. E o Jack Black, nesse momento, foi crucial, porque ele tinha uma energia incrível e ele criou uma conexão muito grande com as crianças e a gente consegue ver isso no filme. Todas as apresentações e solos do filme, eles foram gravados ao vivo pelos próprios atores. Quando eles voltam para a sala, o Jack Black pegou todos os instrumentos dele da van e organizou tudo ali na sala de aula, porque ele viu ali uma oportunidade de ter a própria banda, cujos instrumentistas seriam aquelas crianças. E daí ele pergunta para uma delas, que é o Zack, se ele toca guitarra, e ele fala que o pai dele não deixa porque ele fala que é perda de tempo. Aí ele fica indignado e começa a fazer ali alguns dos solos mais famosos, né, que a gente conhece, tipo AC/DC, Black Sabbath, e ele pega rapidinho. E um por um, ele vai dando os instrumentos e dando as instruções e todos vão pegando com extrema facilidade. E essa cena em que ele tá compondo ali, interagindo com eles, cara, é muito boa, tipo, me arrepia toda vez. E aqui a gente começa a ver o Jack Black de um jeito um pouco diferente, porque a gente percebe que ele tem jeito para ensinar. Primeiramente, ele tem muito conhecimento daquilo que ele quer passar, então é muito fácil para ele transformar assuntos complexos em instruções fáceis. Além disso, ele faz junto, ele incentiva e ele vai criando ali uma atmosfera que vai trazendo todo mundo para dentro daquela ideia, e quando ele vê o tamanho do potencial que existe ali, ele faz um discurso
discurso e engambela as crianças, dizendo que existe um projeto que vai valer muitos pontos, que vai ser importante, inclusive, para eles entrarem na universidade. E esse projeto é uma banda de rock. E, ao mesmo tempo que ele usa o discurso para dizer o quanto eles são especiais, o quanto que eles têm um talento muito incrível, ele também usa o discurso para manipular, para convencer eles que o projeto é secreto, que eles não podem contar para ninguém, inclusive para os pais. E ele está fazendo, obviamente, com segundas intenções, para participar da Batalha das Bandas, para mostrar para todo mundo que ele consegue ter a própria banda, enfim. Ele monta uma formação básica com 4 integrantes, mas a sala tem muitos alunos, que inclusive perguntam o que eles vão fazer. Aí ele responde: vocês vão ficar curtindo um bom rock and roll. Mas ele vê que eles ficaram tristes e ele para pensar, talvez pela primeira vez nos últimos anos, o que outra pessoa além dele quer. Ele começa a entender o que cada um gosta, no que cada um é bom, e distribuir as funções para que todo mundo se sinta parte daquele projeto. Então tem as back vocals, tem o figurino, tem a segurança da banda, a parte técnica. E ele vai distribuindo ali, e até a Summer, que é péssima para cantar, mas é uma excelente administradora, ele acha uma função para ela que é ser a empresária da banda. E isso é muito legal, porque ele tem uma paixão muito grande por aquilo e pela primeira vez ele está usando para ajudar outras pessoas e não só ele mesmo. E a gente já falou aqui no canal sobre interassistência no vídeo do Jardim Secreto, que é basicamente quando você ajuda alguém, você também é ajudado. Não é um processo hierárquico, é uma troca. E quando essa troca acontece, ela é benéfica para os dois lados. E assim, por mais que o Jack Black não vá mudar da noite pro dia, até porque tem o arco do personagem, ele, que nunca soube trabalhar em equipe, começa a ver que quando ele tem a cooperação de outras pessoas, ele cria algo melhor do que se ele estivesse fazendo sozinho. E isso me lembra uma frase que é: sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E embora ele já esteja vendo alguns benefícios em trabalhar em equipe, ele ainda se vê como o cantor principal, o guitarrista principal, ou seja, o controle criativo é dele. Tanto que a música que eles decidem tocar é basicamente ele falando que a banda é dele e jogando shade para todo mundo que maltratou, que desprezou ele. E aqui tem uma outra lição para levar para a vida, que é: você pode ter tudo ali favorável, a situação, as qualidades, as ferramentas, mas se você não quiser, não tem ação. Então, a vontade é componente fundamental para que as coisas mudem. Sem ela, você pode ter todo o resto, mas não vai ser suficiente. Ele pergunta quais as influências que eles têm, né? Quais cantores que eles escutam, e nenhum é rock. E daí ele fica ultrajado. What are they teaching this place? E cria uma série de matérias: história do rock, crítica do rock, teoria do rock, que é aquele quadro cheio de referências, que traz shows para eles assistirem. Ele ensina sobre movimento, ele ensina sobre técnicas, ele ensina sobre estilo. Ele realmente cria conhecimento, cria repertório para aquelas crianças ali, para que elas façam da melhor maneira possível. E ele consegue ensinar muito bem, como eu falei, porque ele gosta daquilo, então faz várias associações, ele realmente cria todo um mundo ali para mostrar para aquelas crianças. Que é mais ou menos como surgiu a ideia desse canal, porque eu sempre gostei muito de ensinar, já comentei com vocês aqui, e também gostava muito de aprender. E chegou um momento que eu tinha tanta coisa na minha cabeça que eu achei que eu ia explodir. Então, eu até já dei algumas aulas mais teóricas, mais formais, só que aonde eu moro, as oportunidades de docência não são muito boas. E o jornalismo em si, como disciplina, tá meio em decadência, porque as pessoas acham que é só escrever, só editar, e isso hoje em dia você consegue com inteligência artificial, você consegue com ferramentas, mas elas esquecem que estudar jornalismo é estudar senso crítico, é estudar comunicação, como a gente se comporta enquanto sociedade, da onde vêm as informações, como que a gente conclui o que a gente conclui. Enfim, não vou ficar aqui defendendo jornalismo, o que eu quero dizer é que esse canal começou a partir da ideia de eu me expor mais. E no começo eu achei que ia mais pro lado de falar sobre aprendizado de vidas, um bate-papo mais informal assim. Mas quando eu fiz o primeiro vídeo sobre
análise de mídia que foi da série Disclaimer, eu tive meio que uma epifania, que é por que não unir duas coisas que eu amo, né? Que é fazer análises sociais, análises críticas e falar sobre filmes, porque eu vejo que o cinema, além de ser uma cápsula do tempo, ele também permite que a gente se conecte com algumas questões de uma maneira muito mais vulnerável. A gente se veja em certos personagens e reflita sobre a própria vida de um jeito que, às vezes, só numa conversa a gente não consegue. E eu tinha muito medo do que ia acontecer, eu tinha muito medo de ser criticada, de ser rejeitada pelas minhas opiniões, mas posso dizer que até o momento as coisas estão indo muito bem. Tá sendo mais lento do que eu esperava, também porque eu tive várias questões pessoais e eu não consegui ter uma constância da maneira como eu queria. Eu comecei a escalar no começo do ano, mas eu estou extremamente feliz porque, assim como o Jack Black, eu estou podendo ensinar a partir de uma coisa que eu amo e de um jeito que faz sentido para mim. Então, só para reforçar, se você tá gostando, dá uma força. Eu tô tentando juntar os 500 seguidores para conseguir começar a monetizar e fazer disso uma atividade remunerada, a qual eu possa me dedicar integralmente. Por isso, se você puder contribuir comentando, me ajudando com o engajamento, eu vou te colocar nas minhas orações. Mentira. Beleza. Banda formada, funções distribuídas, eles começam a praticar e nesse processo vai sendo criada uma conexão muito forte entre eles, enquanto turma, e entre eles e o Jack Black. Porque, além de ensinar, ele faz várias outras coisas que, na minha opinião, tem muito a ver com o processo da liderança e o processo da docência, que é escutar as queixas, ajudar nos problemas, ajudar na autoconfiança, né? Ver as melhores características que eles têm e utilizar isso de uma forma que todo mundo se sinta visto, todo mundo se sinta acolhido, útil e confortável. E nessa parte nós temos alguns destaques, né, de algumas estruturas narrativas que mostram a diferença que ele faz na vida desses meninos. Então, nós temos a Tomika, que quer ser uma back vocal e ela tem um tremendo talento vocal, só que ela é extremamente insegura porque ela tá acima do peso e ela acha que as pessoas vão rir dela. Tem o tecladista, que também se sente excluído, ele acha que ele não é legal o bastante para estar numa banda de rock. E tem o Zack, que é o guitarrista, que ele é um amorzinho de criança, mas reprimido, porque o pai dele é muito autoritário. E o Zack, além de tocar muito bem, ele também compõe. E o Jack Black reforça isso nele, ele mostra das composições dele para a turma, ele cria esse sentimento de companheirismo que faz com que eles se sintam bem para serem quem eles são. Então, um ponto muito legal que esse filme traz é como a música ajuda na autoexpressão. E isso permite com que a pessoa entre em contato com certas dores, com certos sentimentos, que de outra forma talvez seria doloroso demais. Então, a arte, utilizada enquanto uma ferramenta, pode ser benéfica, principalmente em contextos muito opressores, porque ela ajuda a pessoa a formar uma identidade própria que não seja tão dependente da opinião de outras pessoas. E conforme ele vai vendo a diferença que vai se operando na vida desses alunos, ele vai experimentando uma felicidade genuína de ser parte de algo que é maior do que ele, que tá sendo bom para outras pessoas e que é algo que ele nunca sentiu antes. E agora ele vai trabalhar super animado, tá se misturando ali com o corpo docente, fazendo amizade, porque no final das contas o Jack Black também sempre foi uma pessoa rejeitada. E eles burlam o sistema da escola para poder participar da audição inicial da Batalha das Bandas. E nessa hora tem um diálogo legal entre ela e a Tomika, porque ela tá com uma crise de ansiedade. E o Jack Black fala que ela tem algo que muita gente gostaria de ter, que é um puta talento. Ele cita outras mulheres nas quais ela pode se inspirar. E ele fala que ele mesmo tem insegurança em relação ao peso dele. Só que quando ele tá no palco, ele se sente invencível. Aí ela pergunta: por que você não faz uma dieta? Daí ele responde: porque eu gosto de comer. É um crime, por acaso? E daí o baterista, que é o Fred, que é um dos meninos mais cheios de atitude, mais rebelde ali da turma, ele escapa
e vai jogar cartas numa van com uma das bandas participantes, e o Jack Black fica desesperado e vai lá atrás dele, e ali ele age como um adulto responsável mesmo, então ele dá uma bronca nele, dá uma bronca na banda, fala que o Fred vê eles como exemplo e que eles têm que melhorar o comportamento deles. E quando eles estão voltando na van, estão super felizes, super animados, e tá tocando uma música super famosa do Led Zeppelin, que é Immigrant Song. E uma curiosidade sobre isso, essa cena quase não aconteceu, porque a banda, ela é extremamente rígida com essa questão de direitos autorais. E o Jack Black, então, teve a ideia de gravar um vídeo com toda a equipe implorando pela liberação da música. E o plano deu tão certo que eles aceitaram. E daí eles voltam pra sala e a gente vê a música que o Zac compôs, que fala sobre a realidade deles ali e como o rock tá ajudando a desenvolver a própria individualidade, ao invés de apenas repetir lições e seguir regras. E quando o Jack Black escuta essa música, ele fica completamente apaixonado e fica feliz demais assim pelo progresso deles, tanto que ele desiste da própria letra e ele insiste que é aquela música que eles têm que tocar. E aqui meio que o ciclo se completa, né? Que ele experiencia essa felicidade muito genuína de ter um trabalho bem feito e ver que fez diferença no mundo. O Jack Black começou o filme como um adulto infantilizado, que buscava, acima de tudo, a glória individual. Mas, ao criar um ambiente seguro para o desenvolvimento dessas crianças, sem perceber, ele foi curando as próprias feridas, sendo o mentor que ele mesmo precisava e não teve. E percebendo que a sua própria existência tinha valor. Nailed it. E daí chega a Noite dos Pais, que é quando os professores precisam apresentar um plano de aula, falar dos resultados, tirar dúvidas. E o Jack Black, que estava fugindo disso como o diabo foge da cruz, não consegue convencer os pais porque ele não tem nada para mostrar. E aí é o ponto que tudo desanda. O Ned descobre que ele estava se passando por ele, a namorada dele chama a polícia, os pais perseguem ele, a polícia persegue ele, todo mundo fica com ódio dele, abandona ele, o Ned pede para ele sair do apartamento. Basicamente, acaba tudo ali, todos os planos, todos os sonhos, que é aquele momento de ruptura, né, que todo filme tem, quando o protagonista tem que se afastar para que a mudança se consolide dentro dele, para que ele volte diferente e tenha, né, o grande finale, o clímax. E é exatamente isso que acontece, porque ele está dormindo no dia seguinte, e é o dia da Batalha das Bandas. Olha só que coincidência. E daí as crianças, elas bolam um plano, porque elas ficaram chateadas, mas ao mesmo tempo gostam dele, elas têm empatia por ele. Então elas criam um plano elaborado ali para roubar ou sequestrar o ônibus e passar na casa dele para que eles possam ir para a Batalha das Bandas, sim. E os pais estão todos na sala da diretora, arrancando o couro dela, quando eles descobrem que as crianças não estão na sala de aula. Aí vai todo mundo para a Batalha das Bandas. As crianças com o Jack Black, os pais, até a diretora. E até o Ned, porque ele quer ver o que vai acontecer. E daí é o show final, né, gente? Eles são ótimos, o show é maravilhoso, é emocionante. Todo mundo ali tá na sua melhor performance, eles estão fofíssimos com os uniformes todos customizados, tocando, né, a música do Zac. E é lindinho demais. Eu amo. Me deixa, assim, muito feliz. Eu fico toda arrepiada. Eu não sei vocês, mas eu tenho um negócio com música, né? Então, a música em mim toca num lugar, assim, que nenhuma outra coisa toca, sabe? Fiz um negócio com o microfone. Ai, ai. E daí os pais assistem, eles ficam, obviamente, impressionados, orgulhosos e refletindo, né, como que eles estão criando os próprios filhos, porque a música do Zac fala muito sobre isso, sobre como é insuficiente aquela educação rígida para eles, que eles precisam de mais. Não adianta ficar só decorando matéria e seguindo regras e sendo punido. Eles precisam se expressar. Aí o Ned também assiste, ele fica lembrando do tempo que ele também tocava, isso desperta algo nele ali. A diretora também assiste e ela fica super, super empolgada, ao mesmo tempo que ela fica brava, ela fica super feliz. E a gente tem aqui um fechamento de ciclo, porque o Jack Black ele se joga na plateia, só que dessa vez ele é acolhido e carregado.
E essa técnica se chama rima visual. No filme do Abaixo Amor eu disse que eu ia trazer, né, então eu esqueci, agora eu trouxe. Que consiste em espelhar 2 situações no começo e no final do filme para mostrar toda a mudança que se operou no arco narrativo do personagem, rima visual, que chama essa técnica. E ela é muito usada, tá? Inclusive, se você lembrar de algum, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E no final, o Jack Black não vira uma estrela do rock, mas ele se torna um professor de música. Ele e o Ned abrem uma escola de música, as crianças da banda se matriculam e todo mundo pode continuar fazendo o que ama, com a música fazendo parte do desenvolvimento delas. Enfim, gente, esse é um filme extremamente divertido, que tem vários elementos que eu gosto. Um protagonista carismático, um arco narrativo coeso, diálogos bem construídos, artistas talentosos, reflexões para a gente levar para a vida e um baita show no final. E se você também gosta de filmes que terminam com um show, eu vou deixar a indicação de um outro filme que eu vi aqui, também é dos anos 2000, que é Josie e as Gatinhas, para que você possa ir lá também e aproveitar. E agora me conta, você gosta da Escola do Rock? Percebeu alguma das reflexões que eu trouxe aqui? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? E se você gostou do vídeo, não esquece, por favor, de curtir, porque me ajuda muito. Então, me dá esse help. E eu agradeço a companhia até aqui. Até o próximo vídeo.